Versículo 1 do capítulo 2: por estarem unidos com Cristo, primeira declaração, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito Santo, e também são bondosos, misericordiosos, uns com os outros. Vocês estão vendo as duas interferências de Cristo e do Espírito Santo, gerando o que a gente chama ações recíprocas. Bondade, misericórdia, amor, forte para apoiar uns aos outros. Agora volte os olhos para o versículo de número 2. Então peço, primeira coisa, que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Eu acho que não tem prazer maior do que a liderança da igreja verificar uma igreja que vive, ou pastorear uma igreja que vive em harmonia. E Paulo dizia: vocês querem me ver satisfeito? Vivem em harmonia. Mas ele diz como? Continua o texto: tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Antes de entrar no versículo 3, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre essa realidade de ter o mesmo amor. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é termos a mesma prioridade em amar. Os crentes que têm a prioridade de amar a Deus em primeiro lugar, eles têm em si uma unidade de atitudes: servir a Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E quando essas coisas, ou quando essas atitudes acerca do amor estão em primeiro lugar, cria dentro da igreja unidade, harmonia, porque fica de lado o desejo de aparecer, o desejo de recompensa pessoal, o desejo de ter um destaque ou de reconhecimento, porque nós fazemos as coisas por amor a Cristo, e quando fazemos por amor a Cristo, temos então uma busca de harmonia, fruto do amor para com Deus. Na prática, por que o crente faz o que faz na igreja? Há atitudes erradas. Nós encontramos, por exemplo, a de Ananias e Safira. Eles tinham um terreno, venderam o terreno e deram metade do valor do terreno para a igreja e disseram para a igreja que tinham dado tudo. Preste atenção, haveria algum problema de dizerem que tinham dado metade? Não. Mas eles queriam o status quo de dar tudo. E aquilo, segundo a Bíblia, foi uma atitude perversa que produziu danos na comunhão da igreja. E o Espírito Santo interviu de tal maneira que aqueles irmãos literalmente saíram da igreja de uma vez por todas, eles morreram. Vejam como o desejo de aparecer pelo que faz, ou quando o desejo de aparecer o que se faz, é maior do que o desejo e o sentimento da atitude de fazer Cristo engrandecido, isso danifica a comunhão da igreja. Amor a Cristo, harmonia em Deus
em primeiro lugar. Não importa o que eu faço, não importa o que você faz, é por amor a Cristo que nós pregamos o Evangelho. É por amor a Cristo que nós servimos na igreja. É por amor a Cristo que damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, não importa o valor. É por amor a Cristo que nós convivemos com as diferenças na igreja. E nós temos pessoas bem diferentes. Eu e a minha esposa tivemos, no mês de junho, numa cidade do interior de Pernambuco, num acampamento da igreja, pregando para os irmãos, tinha outros de outras igrejas lá. E havia uma senhora com um desejo de falar muito grande. Mas não era pouco o seu desejo de falar, ela falava, como que diz por aí, pelos cotovelos. Quando ela chegava, ela começava, pererei, 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 pererei. Se você olhasse para ela, ela falava mais ainda. E se você dissesse assim, como, pronto, ela falava 2 vezes mais. Então, se você não falasse, ela já falava muito. E depois eu tive a experiência com ela, Jamile também, e a gente no quarto estava conversando. Mas aquela senhora fala muito, né? E eu pensando nessas considerações da Bíblia, eu fiquei pensando, e as pessoas que são irmãs desta senhora na igreja? Todo domingo. Você acha que essa senhora nota que ela fala tanto? Via de regra não, mas tem o oposto. Tem aquele irmão, aquela irmã, que ele parece que faz jejum de palavras. Você passa por ele e faz, boa noite, aí na cabeça dele faz, boa noite. Mas não fala nada. Pastor Sérgio às vezes é assim. Você passa por ele e faz, boa noite, aí eu na minha cabeça digo, boa noite, não falo nada. E aí às vezes a pessoa diz assim, está com raiva hoje. Se você tem carência de ouvir uma boa noite, você vai achar que aquele irmão não te oferta a comunhão. Mas se aquele irmão não tem costume, ou aquela irmã não tem costume de falar muito, ou é bem reservado nas palavras, você vai sentir uma certa dificuldade de achar que uma boa comunhão pode ser mantida com essa pessoa. Olha, eu estou usando só a questão do parâmetro falar muito ou falar pouco, ou falar quase nada. Quando falamos de relacionamentos pessoais, nós estamos falando de um monte de variáveis, e não só de falar muito, e falar pouco. Neste encontro, nós vamos aprender a lidar com pessoas que são diferentes de nós. E eu vou amar essa pessoa por causa do meu amor a Cristo. Porque se você me deixar escolher, eu não vou querer certas pessoas no meu hall de amizade. É fácil notarmos isso. Vai terminar o culto hoje. Veja com quem as pessoas vão falar. Ou vou voltar para domingo passado. Quando termina o culto, você vai falar com quem? Vou falar com aquela pessoa que não me deu boa noite. Você faz isso? Tem uma pessoa ali na igreja que eu não conheço. Eu vou ali falar com ela. Você faz isso? Você não faz isso. Porque nós somos tendentes a procurar aquelas pessoas que de certa forma nos são empáticas e eu sou empático com ela. Eu gosto quando ela fala comigo e eu gosto de falar com ela, ou pelo menos de me relacionar. Entretanto, quando isso acontece, a igreja não reflete essa harmonia do amor com Cristo. Irmãos, a comunhão nesse aspecto, ela só vai se difundir na igreja
tendo em consideração que você é um elemento dela, quando você tomar a decisão de, por amor a Cristo, começar a ampliar a sua comunhão na igreja, a romper barreiras, a produzir quebras de barreiras. Às vezes eu digo que o irmão precisa, ou as irmãs, irmãos no plural também, terem no seu arsenal de comunicação uma marreta. Porque a gente constrói muros de separação. E os muros de separação só nos permitem ver quem estão dos lados de cá. E nos torna cego para os que estão depois dos muros que nós construímos. Praticar a comunhão na igreja, às vezes precisa usar essa marreta para destruir esses muros de separação, de ir para algo que eu sei é um terreno que você não sabe exatamente onde está pisando, ou o que pode acontecer. Mas precisamos demonstrar este amor de Deus para com as pessoas. Eu creio, irmãos, que o crente, quando ele já está há muito tempo na igreja, ele está encharcado de conhecimento, mas ele tem um grande fastio de prática. Eu creio que você sabe dessas coisas que eu estou falando, mas você não pratica. Sabe qual é o resultado? O resultado é que eu ouço pessoas que chegam na igreja, isso já aconteceu este ano diversas vezes, pessoas novas que chegam na igreja e dizem assim: eu levei 2 meses para alguém notar que eu estou aqui. É muito tempo, meu irmão, minha irmã. É muito tempo para nós como igreja oferecermos ou deixarmos de oferecer a nossa mão de comunhão, de procurarmos por amor a Cristo e não por nossa conveniência. Nós dizemos que somos uma comunidade amiga, mas amigos de quem? De quem já somos amigos? Buscamos quebrar essas barreiras? Volta a usar o seu termômetro. Com quem você fala quando termina a reunião da igreja? Com quem você se reúne? Esse é o seu termômetro. Veja as pessoas que você procura domingo após domingo. Esse é o seu termômetro. Se você só procura as mesmas pessoas, isso é uma doença. Sabe o nome dela? Koinonite. Koinonia é um nome grego para comunhão, essa relação fraterna próxima. Vem para a ideia de casa, pessoas que se conhecem por estarem juntas, conviverem juntas. Quando uma pessoa não se envolve com esse ser casa de Deus, povo de Deus, ela se sente estranha, porque os membros da casa não oferecem o amor de Cristo para essas pessoas através delas mesmas, de você mesmo. Hoje pela manhã, havia 3 casais aqui na igreja. Não conhecia nenhum deles. E saí para um, primeira vez que estava chegando na igreja. Saí para outro, estava visitando a igreja por causa do filho. Saí para outro, estava visitando a igreja por causa da irmã. Mas não tinha nenhum membro da igreja conversando com esses irmãos. Nenhum. Vocês estão achando que essa tarefa pastoral? Vocês acham que esta oferta que a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo pede, que a igreja oferte e que seja numa vida harmônica ou com harmonia,
de comunhão? Você acha que o apóstolo Paulo está dizendo assim: aprofunde os seus relacionamentos com poucas pessoas e esqueça o resto? Absolutamente não. Se você olhar para o amor de Cristo, que é o modelo ao qual devemos nos espelhar, essa oferta de amizade, essa oferta de proximidade, borbulhava no ministério do Mestre para com todas as pessoas, para com leprosos, para com enfermos de outras doenças, para com pessoas de reputação lá no chão, pessoas que eram desonestas como Zaqueu. Jesus Cristo tomava a iniciativa, se aproximava. Costumo perguntar, quando eu estou falando para pastores, se eles gostariam que todo o domingo um mendigo se convertesse na sua igreja. E agora eu vou perguntar para vocês: o que vocês iam fazer se todo domingo um mendigo sentasse para ouvir o Evangelho e se convertesse? O que vocês fariam? Uma situação parecida aconteceu quando pastoreávamos em Cuiabá. Os carros ficam na frente da igreja, no centro da cidade, e começou a haver um monte de crianças tomando conta dos carros. Um presbítero da igreja viu aquilo, reuniu aquelas crianças e disse: vocês não devem ficar aqui, vocês devem entrar. Nós temos coisa muito boa para vocês lá dentro. Tinha lanche e tinha o ensino da palavra de Deus. E umas 5 crianças entraram, mas essa coisa se espalha, e isso chegou a ter mais de 10 crianças. Eram crianças que tomavam conta de carro. E um belo dia, no domingo de manhã, eu fui procurado por uma senhora, mãe de criança da igreja. E a palavra, para minha surpresa, daquela senhora é: pastor, o senhor está permitindo misturar os nossos filhos com esses moleques de rua. Não sei se a palavra que ela usou foi exatamente essa, mas era uma palavra pejorativa. Será que esse é o amor harmônico? Esse é o amor em harmonia que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja deve nutrir? Claro que aquelas crianças tinham maus hábitos. É claro que se um mendigo se converter aqui, ele vai trazer muito mais dificuldades do que se converter um gerente do Banco Bradesco, não é mesmo? Nós vamos estender a mão muito mais rápido para o gerente do Bradesco ou qualquer outro banco do que para o mendigo. Mas isso não é a ação da igreja de Cristo. Isso não é a ação da igreja de Cristo. Se queremos ser uma comunidade de oferta de comunhão, precisamos aprender a fazer o dever de casa dentro de casa, para depois isso ir para o lado de fora. Fazei o bem a todos, primeiro da família da fé. Tenham comunhão, mas primeiro tenham maior comunhão com a igreja. Irmãos, eu estou bem consciente que quanto maior a igreja, mais difícil é eu conhecer todas as pessoas da igreja. Os estudiosos dizem da mente que você não vai fazer muito esforço, os estudiosos da mente dizem que você não vai fazer muito esforço para gravar o nome de 600 pessoas. E que a maioria de nós sabe muito menos. Casa, trabalho, escola, família, sabemos muito menos. Mas nós não nos preocupamos
em procurar saber quem era a pessoa e tratá-la pelo nome. Eu critico muito esse aparelhinho quando ele é mal usado, mas eu acho ele uma grande bênção quando ele é bem usado. Entrou gente que eu não conheço na igreja, vai para o meu arquivozinho de novos. Fulano, fulano, fulano assim, o rapaz é bem forte. Nome tal, filho tal. Olhei, eu vou lembrar o nome dele domingo que vem? Vou não. Aí eu vou para a minha mente auxiliar. Olho lá e falo, seu fulano, dona ciclana, você não sabe a alegria quando eu chego junto dessa pessoa, estou dando aqui a dica, né? Quando eu chego junto dessa pessoa, eu falo assim, e aí, seu Antônio, dona Marilda, tudo bem? Ele faz assim, ó. O senhor sabe o meu nome? Eu não vou dizer para ele que foi o computador que me disse, mas fui eu que fui buscar, fui eu que me interessei. É você que precisa fazer isso. É o crente que precisa desenvolver dentro de si esse amor de se preocupar no outro. Cantamos aqui que o amor tem que ser olhado para o outro, e dentro da igreja o mandamento é recíproco, é um ao outro. Mas tudo começa com essa palavrinha amor. Termos harmonia no mesmo amor. No amor a Cristo e na prática do amor de Cristo que foi derramado nos nossos corações. Essa relação espiritual, essa unidade espiritual, ela se espraia por outros lados da vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz agora. Tendo o mesmo amor e sendo unido de mente e de alma. Propósitos de vida, maneira de pensar. Minha esposa estava me lembrando hoje, conversando sobre outro assunto, um momento que nós vivemos aqui na igreja no passado, quando estávamos conversando e pregando sobre santidade, e um grupo considerável de pessoas, jovens e até terceira idade, estavam vivendo uma vida de imoralidade dentro da igreja. E ela estava me lembrando que num dessas conversas, a expressão dita foi mais ou menos assim: o nosso tempo é outro. Nós não vivemos mais como os crentes vivem antigamente. A maneira de viver o evangelho agora é diferente. Como se a palavra de Deus estivesse debaixo da cultura. Como se as orientações de Deus e os mandamentos do Senhor fossem moldados pelo que a sociedade vem agora dizer o que é certo e o que é errado. Irmãos, eu estou falando isso porque isso reflete nada mais, nada menos do que o caos ou o conflito de mente. A maneira como você vê a vida. E se nós não temos unidade na maneira de ver a vida, se tem crente achando que dinheiro é mais importante do que o serviço a Deus, se crente está achando que estudar é mais importante do que orar e ler a Bíblia, ele está completamente equivocado na sua visão de mundo. E vocês acham que vão ter harmonia? Vocês acham que vão ter comunhão? Quando uma discrepância, uma diferença tão grave de pensar, um chega para o outro e diz assim:
Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Não estou criticando ninguém, mas vou falar. Mas só depois do jogo do Brasil. Aí um olha para o outro e faz: como? Quer dizer que ver o que acontece com 24 pessoas jogando no campo é mais importante do seu compromisso no dia, que é do Senhor e não é seu? O jogo é só um exemplozinho. Gosto muito mais de ver o videotape, o reprise. Se perdeu, eu não vejo. Se ganhou, eu vejo. Não é mais fácil? Então, queridos, o que eu quero colocar para você é que essa unidade de pensar é que vai dar à igreja a comunhão de estarem juntos, trabalhando na mesma obra com o mesmo propósito. E é isso que nós estamos buscando fazer. Nós, como igreja, temos um propósito de evangelizar, adorar, produzir comunhão, aprender e crescer na palavra e servir uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo fala de duas palavrinhas: sendo unidos de mente e de alma. Muita coisa poderia ser dita sobre como interpretar essa questão de unidade de alma. Eu particularmente interpreto a alma como a estrutura interna sua, que envolve, digamos assim, os seus sentimentos, suas afeições, seus prazeres e satisfações. Eu já falei algumas vezes aqui que o ser humano é movido a prazer, estão lembrados? E nós pagamos muito caro para ter prazer. O prazer é algo muito especial para o ser humano. Mas isso não é absurdo, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para adorar a Deus e ter prazer nele para sempre. E quando o ser humano perde o prazer em Deus, ele tem que arrumar outra fonte de prazer, porque o combustível dele nessa vida é prazer. Até um artigozinho escrito por uma pessoa não cristã, a reportagemzinha é: trabalhar para o fim de semana. Segunda, terça, quarta, quinta ele rola, faz tudinho. Aí no sábado e domingo ele diz assim: ninguém é de ferro, agora é hora de ter prazer. O trabalho não é prazeroso, levar o filho para a escola para ele não é prazeroso, fazer as coisas que tem que ser feitas, nada disso dá prazer. O que essa pessoa está dizendo é: vou fazer o que me dá na telha. E às vezes eu fico andando assim, passo por alguns bares e vejo um homem sozinho, com 2, 3 garrafas de cerveja ou de outras bebidas, um copo, ele e as cadeiras, parado lá, e os carros passando, inclusive o meu. E eu olho e pergunto: qual é o prazer disso? Qual é o prazer de sair de casa, encher a cara e voltar totalmente fora de si, dizendo besteira e fazendo besteira? Onde é que está o prazer disso? Você vai dizer assim, ou alguém poderia dizer para mim: porque o senhor nunca experimentou. Mas o prazer, meus irmãos, está associado com a tua mentalidade. Por isso que Paulo diz: primeiro vocês têm que ser unidos de mente. E quando vocês forem unidos de mente, vocês vão ter prazer em comunhão nas mesmas coisas. Vocês vão ter unidade de alma. Ver o serviço do trabalho da igreja prosperar, ficar alegre. Ver um outro vencer uma dificuldade, ficar alegre. Ver o Espírito de Deus cuidar de uma pessoa, mesmo através da disciplina,
e dizer assim: Deus está cuidando daquela pessoa, mesmo naquela situação de disciplina, ficar alegre. E é por isso que a Bíblia diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Tomar conhecimento do que Deus está fazendo, do que a igreja está fazendo, e dizer assim: poxa, como eu estou alegre. E quando alguém me convida para fazer as coisas de Deus, mesmo que não signifique ganhar dinheiro, mas gastar dinheiro, a pessoa vai dizer: que bom. Porque gastar dinheiro, irmão, não é só botar aquele papel para funcionar. É o seu tempo, é suas habilidades, seus talentos naturais. Unidade de mente e unidade de alma. Uma igreja que tem prazer em fazer as coisas de Deus juntos. Duas coisas de resultados extremamente positivos, e a última para terminarmos, que é uma advertência que está no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo ou a vocês mesmos. Versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Humildade para preservar, edificar e fazer crescer a comunhão no outro, ou com o outro na igreja. Nós somos tentados demais a ser servidos, irmãos. Nós somos tentados demais a reclamar que a igreja não dá comunhão para mim. Nós somos tentados de achar que o problema é sempre do outro, porque eu não conheço pessoas mais na igreja. Nós somos tremendamente influenciados a achar que se eu conheço poucas pessoas, é porque as pessoas não estão me procurando. Enquanto eu fico sentado na cadeira, esperando que os outros venham. Se você é uma dessas pessoas que pensa assim, ou talvez nunca parou para pensar que pode estar agindo assim, na tua avaliação de igreja, a igreja vai sempre soar como uma comunidade fria. E se a maioria pensa e age assim, buscando os seus próprios interesses, como Paulo está recomendando não fazer, essa igreja não vai se apresentar fria, ela é fria. Portanto, é o que eu faço, mais o que você faz, mais o que o seu irmão faz, mais o que a sua irmã faz aqui da igreja, o que os membros desta igreja fazem, que vai caracterizar como esta igreja pratica e oferece comunhão. E é nesse aspecto que eu quero fechar, de qual é a nossa participação para ampliar e melhorar a comunhão na igreja. Já colocamos isso quando falamos de adoração e falamos de evangelização. Não tem como você amar ninguém sem dar. Estão lembrados? Não tem como amar ninguém se você não estiver disposto a dar. E toda vez que você estiver disposto a amar, vai dar. E quando você vai dar, você vai perder. Ou vai deixar de ter. Eu quero amar uma pessoa, eu vou dar um tempo para conversar com ela, eu vou perder o meu tempo que eu ia fazer outra coisa. Eu sei que eu estou falando da minha realidade pessoal, mas é muito prático. Minha esposa, Jamile, coloca isso de uma maneira muito clara, de procurar falar com as pessoas depois do culto.
Isso tem um reflexo. É que quando ela chega no entre nós, não tem mais nada. Aí ela compra o pão que sobrou, e vai sobrar para mim. O cuscuz que sobrou, vai sobrar para mim. O que sobrou, e que ninguém mais ficou, vai lá para casa. E às vezes não tem nada. E a gente vai ter que comer depois de 9h30, 10 horas da noite. Porque ela ficou conversando com gente aqui dentro da igreja. Agora pense só em você, o que é que você faria? Viu a lista do Entre Nós? Taran, hoje tem uma torta ali, menino, isso vai voar. Eu estou aqui na bênção ainda, você já está lá atrás. Para garantir o seu pedaço. Isso é pensar em você. Eu não estou afirmando que isso é pecado, estou dizendo que precisa melhorar. Como o seu pedaço de torta, mas leve alguém que você não conhece para comer junto. Fulano, tem uma torta hoje aqui, eu não te conheço, vamos lá, antes que comam. Quero comer contigo. Ou esteja disposto mesmo a perder, saborear aquelas coisas gostosas que são colocadas pelo entre nós após os nossos encontros. Mas veja se isso não é a prática do que o apóstolo Paulo diz. Não faça nada por interesse pessoal. Quando terminar o culto, não pense em você pessoalmente. Deixe-me sair do culto. Deixe-me sair para o seu dia da semana. Você por acaso já pensou em pegar o telefone e ligar para um membro da sua igreja, um irmão da sua igreja? Todos que já foram recadastrados podem procurar o nome de alguém e vai encontrar. É claro que há irmãos e irmãs que podem bloquear o seu telefone para outros membros da igreja. Só membro da igreja pode ver membro da igreja. Mas mesmo assim o membro da igreja pode dizer, não exiba o meu perfil. E vai aparecer só o seu nome, nada mais. Eu espero que a sua comunhão vá mais do que isso. Mas você pode pegar no aplicativozinho, dona fulana de tal, está aqui no boletim que ela foi operada, vou ligar. Minha irmã, aqui é a irmã, é o irmão tal. Como a senhora está? Estou ligando para orar pela senhora, pelo telefone. Ora com ela. Ou isso é coisa de pastor? Vocês estão entendendo a expansão do que a comunhão significa? Eu creio que se aquele fato que aconteceu na igreja de Atos fosse trazido para o século 21, que eles diziam que eles participavam das refeições diariamente, é muito provável que eles dizem assim, eles passam zap uns para os outros todos os dias. Estão sempre dizendo, ora por fulano, ora por mim, estou orando por você. Ao invés de estar encaminhando o pensamento de Gandhi, pensamento não sei das quantas, Wilhelm von Trump, pensamento do cara. E eu quero saber. Tem muito crente mandando pensamento de gente do mundo, como se fosse a maravilha do século. Lê a Bíblia, tem coisa melhor. Mas também, meu querido, não encha a caixa postal do irmãozinho com versículo não, que ele sabe ler a Bíblia. Se todo mundo mandar um versículo para todo mundo, são 400 versículos por dia. Está interessado em receber no seu zap? 400 versículos por dia? Isso é inviável. Eu ia bloquear você rapidinho. Com todo respeito. Então nós precisamos saber utilizar essas ferramentas e ao invés de sermos generalistas, olha o que o texto diz, muito interessante. Peço ou não façam nada por interesse pessoal ou interesse tolos. Pense no outro.
Não saia derramando o seu caminhão para chegar em todo mundo. Pense em alguém que você pode chegar mais perto. Se aproxime. Fale com alguém que não é membro da igreja. Se puder pegar o celular dele, o telefone, no meio da semana, olha, você esteve na nossa igreja domingo, quero dizer que foi muito bom te conhecer, estamos orando por você, Deus lhe abençoe. Qualquer coisa, pode me procurar. Você não sabe a diferença que isso provoca. Não estou propondo call center na igreja, não. Eu estou propondo aproximação intencional. De você pensar como que você gostaria que fizessem com você e fazer com os outros. É isso que Paulo está dizendo. Não pense só em você, não. Pense em você, no que você gostaria que a igreja fizesse e faça com os outros isso que você gostaria. E quando a igreja começar a fazer isso, você também será abençoado. Você também será servido. E o texto diz: seja humilde. Não busque elogio. Não busque reconhecimento. Faça isso. Volto agora ao primeiro ponto. Por seu amor a Deus. Por seu amor a Cristo. Queridos, se cada um de nós reservarmos 15 minutinhos durante a semana, 15 minutinhos, para fazermos algumas ligações de 2 minutos cada, nós estaríamos muito mais perto uns dos outros. E não entraríamos por aquela porta, olhando para centenas de pessoas, onde somente umas 10, no máximo 20, eu conheço pelo nome. Isso precisa mudar. Eu sei que não podemos conhecer todo mundo na igreja, é muito pouco tempo. Entretanto, nós temos elementos de comunhão muito fortes na igreja. O maior deles é o nosso retiro de carnaval. 4 dias, 16 horas por dia, com as mesmas pessoas. Um retiro de carnaval vale por 1 ano de culto, em relação à formação de comunhão. Conhecemos muita gente, muitas pessoas, muitas famílias, pai, mãe, filho, sabemos de muitas coisas. Comemos juntos, pescamos juntos, jogamos juntos, piscina junta, dorme até junto, porque o quarto cabe 12. E aí nós crescemos na comunhão. Dia de céu, olha o nome, céu é comunhão, encontro e lazer. Mas o que eu vi no último céu me deixou preocupado. Os crentes da igreja estavam com as suas panelinhas individuais, e até pessoas que não eram da igreja estavam sozinhas, ao ponto de eu, como pastor, dizer para olha, fala com aquele dali, olha, vai falar ali, fulano, chega ali, porque a igreja não estava fazendo isso. Por que a gente não olha os outros? Olha o que a Bíblia diz: não tenha em vista somente você. Eu vou para o céu, eu vou dormir o dia todo, está pensando só em você. Diga assim para o céu: eu vou dormir 4 horas e vou tirar só meia horinha para conversar com pessoas que eu não conheço. Aí vai mudar. Sábado teremos um evento comunhão da nossa igreja, Arraial da Paz Comunhão. Se você pensar assim, beleza, é dessa vez que eu mato a minha vontade de comer comida do interior. Aí vem só para fazer isso, para desfrutar de comidas que normalmente a gente não encontra em qualquer lugar. Aí você vai ficar conhecendo a menina da barraca, ou a senhora que está lá, porque você vai ser muito gostoso, você vai comer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não vai saber mais nada.
Ou talvez conversar com alguém que gosta das mesmas coisas que você. Meu conselho: conheça mais umas 5 a 10 pessoas no próximo sábado, intencionalmente, e venha munido com um note, moda antiga, papel e lápis, porque a sua cabeça não vai ser capaz de guardar esses nomes, ainda mais numa noite só. Fulano, fulana, coloca uma característica. No domingo, você precisa procurar essa pessoa e dizer: olha, como foi, tudo bem? Isso, irmãos, é buscar a comunhão na igreja, não olhando os seus próprios interesses. Mas volto a dizer, isso deriva do amor a Cristo, como primeiro lugar, a unidade que o Espírito Santo gera, neste amor que chega no meu coração, e eu agora, junto com a igreja, começo a praticá-lo, e tendo harmonia na busca de unidade de propósitos com a maneira de pensar, e que geram sentimentos e prazeres que são também produtores de união. E quando a igreja assim age, ela deixa de pensar em si mesma e começa a olhar para o lado de fora. Vou pensar nos outros, não vou pensar só em mim. Creio que a partir de hoje, eu acho que a igreja já está bem instruída de que não podemos continuar como nós estamos. Assim como na evangelização, não é dado ao povo de Deus a ação de escolher se evangeliza ou não. Evangelização precisa ser seu estilo de vida. Assim também como não é permitido ao povo de Deus não ter toda a sua vida voltada para a adoração, quando come, quando dorme, quando bebe ou faz qualquer coisa, precisa estar adorando a Deus. E eu digo, o crente, quando não está adorando a Deus, está pecando. Comemos para a glória de Deus, dormimos para a glória de Deus, nosso corpo funciona para a glória de Deus, nossa fala é para a glória de Deus, é o nosso propósito de vida. Mas temos também o propósito de oferecer comunhão. Assim como Cristo disse: como eu e o Pai somos um, eu peço a Deus que eles também sejam um, para que o mundo creia. As pessoas vão ver que Cristo é verdade em nós, quando a comunhão do corpo de Cristo na igreja for vista e exposta. E essa é a tua participação, é a minha participação. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Agora é com você e com o Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça. Se há algo que precisa mudar, comece hoje. Se você precisa derrubar a parede de separação, comece a derrubar algumas pedras hoje. Se você precisa se abrir mais para a igreja, ou para os novos da igreja, comece hoje. Se o Espírito de Deus está incomodando você a mais unidade com a igreja, comece hoje e deixe isso acontecer durante a semana.